estamos de volta. Terça-feira vamos continuar o estudo da nossa lição. Está sendo uma lição muito legal. Vamos relembrar o nosso verso, né? Porque até sexta-feira você precisa, ter memorizado esse verso aí. É um verso que está em Gênesis 28:16, que fala assim: quando Jacó acordou, disse assim: de fato, o Senhor Deus está neste lugar, e eu não sabia disso. Bom, a gente viu ontem que os dois discípulos que estavam indo para Emaús convidaram a Jesus para ficar na casa com eles. E na hora da refeição, quando Jesus foi abençoar o alimento, aí sim, eles reconheceram a forma que Jesus usava para abençoar o alimento e saíram correndo em disparada a Jerusalém. O tema de hoje fala assim: correndo de volta para Jerusalém. Já era tarde quando os dois discípulos começaram a percorrer os 13 quilômetros de volta. Eles corriam, lembra que eu falei que a estrada era meio torta, cheia de pedra? Eles escorregavam, caía, levantava, mas para eles estavam na total alegria, estava tudo bem. A estrada era perigosa, eles nem pensavam nisso e continuaram. Às vezes eles perdiam na trilha, porque estava tudo escuro. Eita, para onde que eu vou? Cadê o caminho? Aí encontrava novamente o caminho e seguiram até que chegaram em Jerusalém. Só que eles não sabiam de uma coisa: Jesus não ficou lá na casa. Jesus estava acompanhando eles, guardando, cuidando, só que de maneira invisível. Jesus está nesse momento aí do seu lado, cuidando de você e está aqui cuidando de mim. Então, a melhor coisa é ser amigo de Jesus. A gente não vai percorrer as coisas difíceis da vida sozinhos. Pode até estar difícil, mas Jesus sempre vai estar ao nosso lado, tá? E ele estava ali com aqueles discípulos. Várias vezes eles repetiam entre si: Cristo ressuscitou, Cristo ressuscitou. Eles estavam eufóricos. Já viram uma criança pequena lá, quando ela quer um brinquedo que ela ganha, como que ela fica? Ela sai pulando feliz da vida, né? Ou quando você estava esperando algo muito legal acontecer na sua vida e acontece, como que a gente fica? Eu passei naquela prova, nossa, que legal! São diversas situações, né, que nos deixam felizes, ou vai viajar, qualquer coisa. E foi exatamente assim que aqueles discípulos estavam. Eles estavam elétricos, eufóricos. E aí, quando eles chegaram, eles foram para um local chamado cenáculo. Já ouviram essa palavra? Sabe o que significa? Aí do ladinho da lição fala assim: cenáculo é a sala onde eram feitas as refeições, ou um quarto no primeiro andar de uma casa, utilizado como aposento de hóspedes. Termo usado para o local onde ocorreu a última ceia. Então, no caso da lição aqui, o cenáculo foi o local onde Jesus, lembra da Santa Ceia? Que Jesus lavou os pés dos discípulos, deu pão, era aquele local ali. Então, eles foram para lá, porque os outros discípulos ainda estariam ali naquele local. Era o que eles esperavam, né? Aí chegou lá, eles bateram na porta, todo mundo, quietinho. Porque depois da morte de Jesus, os discípulos estavam com medo de serem mortos também, tá? Então, eles não abriam a porta para qualquer um. Aí eles bateram novamente e falaram: somos nós. Aí falou o nome deles. Aí a porta, abriu uma brechinha, olhou, é ele mesmo, entra. Colocou eles para dentro. E aí eles falaram: o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Os dois viajantes contaram a história de como andaram com Jesus de Jerusalém até Emaús e de como ele abençoou a comida. Aí agora vem a cena mais esperada. De repente, eles estavam na sala fechada, apareceu alguém ali no meio da sala. Um homem apareceu. Por onde que ele entrou? A porta está fechada, tem telhado. Da onde que eles vieram? Como que apareceram? E aí Jesus saudou os discípulos: que a paz esteja com vocês. Era a forma que Jesus usava para cumprimentar. Aí os discípulos ficaram com mais medo ainda. É um fantasma. Pronto. Quem é que está aqui?
Por que vocês estão apavorados? Jesus perguntou para eles. Por que esses pensamentos sombrios enchem seus corações? Aí vem a linda cena. Jesus mostrou para eles as suas mãos. Ele falou, olhe as minhas mãos, olhe os cravos, a marca dos cravos aqui, né? Olhe os meus pés. Então, até hoje, essas marcas estão nas mãos de Jesus. Quando nós tivermos a chance de conhecer a Jesus, Ele também vai nos mostrar as suas mãos com as marcas que foram feitas durante a sua morte, tá? Então essa foi a prova que Jesus usou para mostrar aos discípulos que não era um fantasma, que era o próprio Cristo que estava entre eles. Vamos para a nossa hora de pesquisar. Como Jesus comprovou aos discípulos que ele não era um espírito ou fantasma. É exatamente dessa forma aqui, tá? Está escrito em Lucas 24, 40, 43. Jesus mostrou as suas mãos. Você coloca aí com as suas palavras, porque o texto ele é um pouquinho grande, tá? Lucas 24, 40. Mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditar eles ainda, por causa da alegria e como estavam admirados, Jesus lhes disse: vocês têm alguma coisa para comer? Então, Jesus agora pediu alimento, né? Então, eles apresentaram um pedaço de peixe e ele comeu na presença deles, tá? Então, foi a forma que Jesus se expressou para os seus discípulos. O que aprendemos a respeito da caminhada invisível de Cristo ao lado dos dois discípulos enquanto voltavam a Jerusalém? É o nosso verso, né? Lá da introdução, Gênesis 28, 16, que Jacó fala que Deus está neste lugar e eu não sabia disso. Então, todos os lugares que você tiver, saiba que Cristo estará ali presente com você. Então, por isso que a gente deve se policiar e estar sempre fazendo coisas corretas, porque Cristo está o tempo inteiro ao nosso lado, nos observando, tá? Então, é isso que a gente aprendeu da caminhada invisível. E do mesmo jeito que Jesus caminhou com eles, caminha conosco. Terceira e última pergunta. Aprendemos que Deus é onipresente. O que essa palavra significa? Eu pesquisei no dicionário e fala assim, ó. Caracteriza algo ou alguém que está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, Jesus está aqui comigo, está aí com você, está com seus pais no trabalho, está em todos os lugares. Jesus vê tudo. Não tem como a gente se esconder de Jesus. Amém por isso? Amanhã nós continuamos o nosso estudo que tem por título Deus está sempre em todo lugar. Então, a gente vai continuar essa parte aqui da história da onipresença de Cristo. E eu te espero aqui para a gente terminar o estudo da nossa lição. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau!